que seja o irmão Pedro, o irmão João, o irmão Antônio, o irmão Joaquim, o irmão Paulo, que seja o pastor Luciano, que seja o Joel, que vai falar que o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos, nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Ele vai falar nos meus lábios aquilo que ele quer falar no seu coração nessa noite. Eu vou ser simplesmente um porta-voz daquilo que Deus quer falar no seu coração. E nós colocamos como propósito hoje falar sobre batalha espiritual. Eu falei com o pastor Luciano Campos ontem que milagre só acontece mediante batalha espiritual. Eu não conheço nenhum milagre que tenha ocorrido sem ter havido batalha espiritual. Por quê? Porque todas as vezes que o inimigo percebe que algo glorioso pode acontecer, ele tenta impedir. Você não pode ver com os olhos da carne agora, mas há nesse momento uma batalha travada no mundo espiritual. Os anjos de Deus pelejam contra os anjos de Satanás. O campo espiritual nesse momento está em guerra, uma guerra tremenda. Esse homem tem anunciado durante a semana que maravilhas vão acontecer nesse lugar, que milagres vão acontecer nesse lugar. E Satanás se reuniu, ele reuniu a sua cúpula e disse: olha, nós vamos lutar para que nada aconteça naquele lugar, para que o nome desse tal Jesus seja envergonhado. Mas há poder no sangue de Jesus. Jesus que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Pode estar Satanás se levantar da forma como quiser, pode concatenar os seus planos, pode reunir os seus mais confiáveis demônios. O nosso Jesus é muito mais. É verdade! E ele está aqui nessa noite. E não haverá nada que vai impedir o agir de Deus. Não haverá nada que irá impedir o mover das águas. Se você crê nisso, dê um amém bem forte. Amém! Nós preparamos para essa noite. Quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É um texto muito conhecido, mas nós vamos tentar nessa noite trazer para você uma interpretação que talvez não tenha ainda ouvido a respeito desse texto, uma interpretação um pouquinho mais profunda, se assim o Senhor nos permitir. E a palavra de Deus nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você percebeu aí a gravidade da coisa? A gravidade, entre aspas, ou melhor, a profundidade da coisa. Na verdade, a tal batalha que eu falei, ela se revela nesse texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O princípio, irmãos, para que você vença uma batalha espiritual, é que você se fortaleça no Senhor. E como é que você se fortalece em Deus? É através da sua palavra. Eu sempre falo sobre isso. É através da sua palavra. Por que a palavra de Deus é que nos fortifica? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Portanto, a palavra é que te fortifica, a palavra é que te torna forte, a palavra é o quê? A palavra é o poder de Deus na sua vida.
O conselho inicial é que você se fortaleça no Senhor e na força do poder. Porque se você se fortalecer de Deus, irmão, não haverá problema que subsistirá contra você. Não haverá dificuldade que prevalecerá contra a sua vida. Porque o poder de Deus é o que? É maior. É maior do que a dificuldade. É maior do que a descrença. É maior do que a frieza. É maior do que a dúvida. Quando o poder de Deus se manifesta, todas essas coisas caem por terra. Eu falava com o pastor Luciano aqui que a nossa irmã cantava que Jesus está aqui. Eu meditava na letra desse hino e dizia para o pastor Luciano, de fato Jesus está aqui. Mas eu vou dizer uma coisa que agora me parece uma aberração, mas você vai entender comigo. Só a presença de Jesus não é suficiente para que o milagre aconteça. É verdade. Não é? Então, mas baseado em que você diz isso? Na verdade, ele pode estar aqui, mas se você não tiver fé suficiente para receber o milagre não vai acontecer. Ele se faz presente, ele já está presente. A outra parte é comigo, é com você. Você precisa abrir o seu coração para que o milagre aconteça. Mas nós vamos falar sobre a batalha espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, fez questão de buscar alguma coisa para que aquele povo entendesse de uma forma mais concreta o que ele queria dizer a respeito do campo espiritual. Interessante que Paulo costuma muito fazer isso, é quase que uma parábola. Ele buscou na figura de um soldado um exemplo para trazer àquele povo conhecimento sobre a batalha espiritual. Se Paulo estivesse hoje tentando, como fez aqui nesse capítulo, trazer à tona o soldado que ele quis aqui representar, certamente que ele diria a respeito do GPS, a respeito do binóculo infravermelho, ele diria a respeito do óculos que permite visão noturna. Já viu aqueles soldados americanos que fazem guerra lá no Iraque, no Afeganistão? Eles carregam tanta coisa que se o cara não tiver força física nem aguenta andar. No entanto, pela falta desses instrumentos todos, o capítulo vai ser fraco, nem tão pouco menor. Ele fala sobre uma armadura bem inferior a essa armadura que nós vemos hoje, que a tecnologia nos trouxe, mas é uma armadura suficiente para nos fazer entender o que Deus tem para conosco. O primeiro passo é: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta, irmãos, não é contra o problema que os políticos têm criado e têm dificultado a vida das pessoas. É verdade. A nossa luta, irmãos, não é contra o Cavaco Silva, não é contra o Passos Coelho. A nossa luta não é contra o presidente da Comunidade Europeia, que tem criado tantas dificuldades, aumentando impostos, tirando subsídios. A nossa luta não é contra o homem, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante, não é contra o nosso amigo que nos perturba. Alguém aqui tem um amigo de trabalho que te perturba o tempo todo. Quem é que não tem um amigo de trabalho que te perturba, que tenta te atingir, provocar a sua paciência, desafiando a sua fé? A sua luta não é contra esse seu amigo de trabalho endemoniado. A sua luta é contra quem? É contra os principados, é contra as potestades, é contra o príncipe das trevas desse século, Satanás, é contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Você tem noção do que é que seja principado? Principado, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é um território ou um estado governado por um príncipe ou uma princesa, tanto faz. E dentro desse campo espiritual, não pense em você que o inferno é desorganizado, não. Na verdade, o inferno é muito organizado. Satanás não é qualquer um, não, irmãos. Satanás era um querubim. Ele no céu, ele era maestro, ele era regente de música. Satanás, ele era música em pessoa. E ele se envaideceu de uma tal forma que ele quis colocar um trono acima do trono de Deus. Como Deus não divide sua glória com ninguém, Deus meteu no pé e jogou ele nessa terra. E ele arrastou com ele um terço dos anjos. E são esses demônios que estão a perturbar a face da terra. Agora, eles aqui na terra estabeleceram o seu reino e se organizaram. Parece que eu posso ver nesse momento uma mesa comprida, uma mesa longa, na cabeceira da mesa, o ex-Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz, na verdade hoje ele está nas trevas, é um derrotado, mas parece que eu vejo na cabeceira dessa mesa o príncipe dos demônios sentado, e ali os seus comandados, e ele ditando o que vai fazer.
Eu não sei se você já percebeu, mas no Brasil, principalmente, quando acontece uma onda de assassinatos, aquilo vai em cadeia. Quando acontece suicídio, aquilo vai em cadeia, em vários lugares. Quando acontece marido matando mulher, casos de traição, acidentes terríveis com aviões, com ônibus, aquilo acontece em cadeia. É porque, na verdade, o príncipe dos demônios predeterminou, ele reuniu seus comandados e disse: olha, nós vamos atacar nessa área aqui. E os demônios saem com aquela ordem dada. E aqui nesse lugar existe um principado, existe um demônio que domina sobre Leiria. É assim que funciona o reino espiritual. Existe um demônio que atua sobre Lisboa, existe um demônio que atua sobre o Porto, e tem lá os seus comandados. E com certeza essa noite ele despachou alguns demônios para vir perturbar aqui nessa noite, criar frieza nos corações, criar dúvida para que o milagre não aconteça. É por isso que eu disse que não basta apenas a presença de Jesus, tem que haver fé no seu coração. O milagre vai acontecer na medida que você acreditar no poder desse Deus. Se você crer nesse Deus, a barreira vai ser derrubada, a doença vai ser curada, o problema vai ser resolvido, a conta vai ser paga, o seu credor vai parar de bater na sua porta, vai parar de te perturbar. Se você abrir o seu coração nessa noite, você vai passar naquela prova difícil, aquela prova que você tem estudado, tem ficado preocupado se vai passar ou não. Creia no Senhor nessa noite e receba o milagre, receba a bênção. Jesus está presente. Abra agora o seu coração para que as coisas aconteçam. Poderiam haver dias piores que esse, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: é no meio do caos que o milagre se manifesta. É no meio da tempestade que o poder se manifesta. Porque se não houver tempestade, não vai ter calmaria, nem vai ter arco-íris, não vai ter sol brilhando depois. Quando você vê o céu escuro, meu irmão, quando você vê as nuvens escuras, não se aflija. Saiba que depois da tempestade vem sempre um dia ensolarado. Ainda que nesse momento o céu esteja nublado, ainda que nesse momento o céu esteja completamente escuro para você, você não consiga ver sequer um facho de luz do sol, tenha certeza que vai chover. Aleluia! Vai chover. Nuvem escura é sinal de chuva. E é chuva de bênção. É chuva de glória. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida, sim. Essa tribulação que veio para te atormentar não veio por acaso. Faz parte do plano de Deus na sua vida. Faz parte daquilo que Deus planejou para você. É preciso que você passe primeiro pela prova. É preciso que você passe pelo fogo. É preciso que você passe pela água para experimentar o que é ancorar o barco no porto seguro, para experimentar o que é gozar depois de uma tempestade terrível, um dia ensolarado. Portanto, estai, pois, firmes, para que possais resistir no meio dos dias maus, e havendo feito tudo, ficar o quê? Ficar firme. E veio o conselho de Paulo a respeito da tal armadura que eu falei: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos do quê? Com a verdade. Se existe uma coisa na vida de um homem que precisa prevalecer, é a verdade. Se você pactua com mentira, você já deu o primeiro passo para tudo errado na sua vida. Cingir os lombos com a verdade é trazer sobre você responsabilidade, é assumir coisas que você até hoje não assumiu. Se você tem um chamado de Deus, assuma. Cinja os seus lombos com a verdade. Tem gente que não compreende o que é cingir o lombo com a verdade. Já ouviu falar que assim, tipo alguém dizer assim: ele jogou aquilo sobre o lombo dele, jogou aquilo nas costas dele. É isso aqui, ó. Cingir os lombos com a verdade é você trazer a verdade para suas costas, é você assumir aquilo que é para você fazer. Até hoje você se trabalhou, você não quer. Aleluia. E vestida a couraça da justiça. Quem já foi no castelo de Leiria, já viu lá aquela armadura montada? É mais ou menos como aquilo ali. Exatamente. E vestida a couraça da justiça. Outra coisa que tem que haver na vida do homem é justiça. Deus não gosta de homens injustos, pessoas injustas, pessoas que não sabem ponderar sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Eita Deus! Vai parando, vestir a couraça de justiça faz parte dessa proteção que Deus quer de você. É a segunda peça que Paulo relata. Primeiro cingir os lombos com a verdade, depois vestir a couraça da justiça. Vem a terceira peça: calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz.
Talvez você se pergunte, como é isso? Calçar os pés é a preparação do Evangelho da Paz? Quem já viu a armadura sabe como é que funciona. A armadura geralmente a parte das pernas começa aqui assim e é uma peça só.